Trocou o tema aqui na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Goiás da equipe esmeraldina, que faz uma campanha até então espetacular. Por isso que a pergunta é a seguinte: o Goiás sobrou na primeira fase do Campeonato Goiano? O Goiás sobrou na primeira fase do Campeonato Goiano? Essa é a pergunta, clara, evidente, transparente e direta. O Goiás sobrou? Como assim, Thiago? Sobrou, o campeonato equilibrado? Olha os dados do Goiás aí na tela do canal do YouTube. O Goiás fez 8 partidas, 6 vitórias, 2 empates. 14 gols marcados. 14 gols marcados. 1 gol sofrido. E ele ainda tem o artilheiro, né? O artilheiro dele é o Anselmo Ramon, com 3 gols marcados. O Goiás só tomou 1 gol. E não foi uma falha defensiva, foi uma falha individual do Tadeu, naquela saída de bola horrorosa contra a equipe do Atlético. O Vila não fez gol no Goiás, a Napolina, ninguém fez gol no Goiás. Ninguém fez gol no Goiás. É a melhor defesa dos últimos 9 anos da primeira fase do Campeonato Goiano. Vocês têm noção disso? Há 9 edições de Campeonato Goiano, uma equipe não termina a primeira fase com apenas 1 gol sofrido. É algo histórico o que a gente está vendo. Algo histórico. Diante disso, Matheus Carvalho, o Goiás sobrou na primeira fase do Campeonato Goiano de 2026, Matheus? O Goiás evoluiu bem, né? Evoluiu de uma maneira muito rápida durante a competição. É evidente que alguns jogadores jogaram mais do que a crítica esperava. O Lourenço, por exemplo, jogou muita bola. Foi o grande jogador, foi o decisivo. Para mim, é o nome do campeonato até agora. E isso fez o time ter um pouco mais de tranquilidade. Nos outros anos, que o Goiás tomava muitos gols, perdia muitos jogos, a vulnerabilidade da defesa acontecia porque o meio-campo não era qualificado. Hoje o meio-campo é muito qualificado, seja na parte defensiva, mas principalmente na parte ofensiva. A válvula de apoio do ataque também é o setor de meio-campo. Então, é algo que tem comandado as 4 linhas, é o setor de meio-campo. O Goiás não perdeu nem o jogo, não foi à toa. O Daniel Paulista é um baita treinador, é um grande treinador, fez um trabalho interessante no Remo, infelizmente pulou fora e foi para a Barca, que foi a equipe do Sport, mas é um treinador muito vitorioso, é um treinador que sabe mexer com o elenco, tem uma postura tática interessante também, né? Como eu venho falando no setor de meio campo. O meio campo tem jogado muito bem, tem se fortalecido também em questão de contratações com o Lucas Lima. Coloquei o Goiás como favorito no título do Campeonato Goiano, Thiago, não foi à toa. É justamente por essa evolução e por ter bagagem ainda para evoluir mais, né? Fortalecer ainda mais as laterais apoiarem um pouco mais lá no setor de ataque, ter um ataque que fale melhor, né? Não sobrecarregue apenas o Anselmo Ramon. Então eu vejo que o Goiás está muito bem, vai chegar muito forte. Eu não coloquei o Goiás como grande favorito da próxima rodada devido ao adversário. O Vila Nova vai pegar um adversário mais frágil, mas nada tira a possibilidade, na minha avaliação, de 2 vitórias do Goiás, seja lá em Catalão ou aqui em Goiânia. 12h27 da tarde, meus amigos, está rolando aí para você uma mega promoção, sabe onde? Na Primeira Mão Saga, 48 horas muito loucas, Primeira Mão, dias 20 e 21 de fevereiro. Você vai acessar o site e vai conhecer todas as condições. primeiramãosaga.com.br, dias 20 e 21 de fevereiro, aproveite! No debate a gente não aceita argumento fraco e na hora da conexão eu não aceito lentidão. Por isso que eu assino o Opti, a conexão que entrega velocidade com estabilidade de verdade. Tá a fim de uma net de confiança? Vem pra Opti, Instagram, @OptiNet. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Venha para a nossa Bater Shop. E Sopemba, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopemba GO, 100% confiança. Gente, 12h27, 393 likes. Eu esperava mais da torcida esmeraldina. Já são 7 minutos de bloco do Goiás e a gente não bateu nem 500 likes. E cadê o Live Pix? Cadê o Superchat? Parou? Tava tão bom. Dinheirinho entrando, bolsinho cheio, coisinha acontecendo, Deus prosperando. Parou o Superchat. Cadê? Preciso de mais aí. Júnior Costa, Thiago, cheguei agora. Você sabe que dia começam as vendas dos ingressos para Vila Nova e Anápolis? Como o jogo é quinta, acho que é amanhã, né?
Terça-feira, talvez hoje à tarde, já tem ingresso. Eu vou atrás aqui da informação com a assessoria de imprensa do Anápolis. Pega para mim depois, Lucas Lourenço, pra gente dar a informação certinha aqui pro ouvinte. Degmar Biju, o Vila Nova vai pegar uma onça morta e mesmo assim talvez não passe. Zaga horrorosa. Rorival, estão falando de uma possível punição para a Anapolina por ter entrado na Justiça Comum para ter 2 torcidas em Anápolis. Rorival, não foi a Anapolina que entrou. Quem entrou foi o Pedro Canedo, ex-presidente da Chata, ex-presidente executivo, ex-presidente do Conselho Deliberativo, ex-deputado federal, candidato a prefeito de Anápolis. O Pedro Canedo entrou individualmente e conseguiu. Ele conseguiu na Justiça o direito individual de ver o jogo lá do estádio Jonas Duarte. Mas ele não representa a instituição anapolina. Quem entrou foi um torcedor. Então a Chata não tem como ser punida. É balela, é fake news isso aí. Baltazar Cassiano também tá ligado com a gente. Thiago se aprendeu com Valdomiro Santiago. Grande mestre, né, Baltazar? Obrigado pela audiência. Aguinaldo Peixoto dos Santos. O Goiás vai ser campeão invicto. Enfim, um abraço para toda essa turma aí. Momento que a gente bate 413 likes. Danilo Dias, essa é a pergunta, meu filho. Transparente do jeito que ela tem que ser e direta. Por tudo que o Goiás apresentou, não apenas do ponto de vista estatístico. Eu tô analisando o futebol dentro de campo também. Os destaques, o trabalho do Daniel Paulista, do Michel Alves. O Goiás sobrou na primeira fase do Campeonato Goiano. Antes tem uma mensagem aqui do Rogério, R$5. Matheus Carvalho, jantar romântico com... Ah tá, beleza, obrigado aí pela audiência. Falando que o Matheus jantou com o povo aí no sábado à noite. O Matheus é solteiro, amigo, vida que segue aí, né? Vamos tocando, é isso aí. Danilo Dias, fala pra mim. Matheus, pessoal, hein? Cuidado, Matheus, né? Pintou, o povo tá de olho aqui no Matheus. Pintou informação, pintou o Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Devem abrir amanhã a venda dos ingressos do jogo Anápolis e Vila Nova. Informação do Fofão, grande Fofão, Igor Santiago já nos traz a informação. A abertura de ingressos amanhã para o jogo entre Vila Nova e Anápolis e Vila Nova, o Vila tendo acesso a 10% da carga total. Danilo, o Goiás sobrou nessa primeira fase do Campeonato Goiano, meu filho? Thiago, demonstrou um equilíbrio muito rápido, né? Demonstrou já na estreia do Campeonato Goiano diante do Goiatuba que não viria pra brincar no Campeonato Goiano, não que viesse os outros, mas que os treinadores que cá passaram parece que não davam tanta importância assim no Campeonato Goiano, como o Daniel Paulista estará a dar, como o próprio Michel Alves também. Eu vejo um Goiás mais pronto, mais preparado, mais equilibrado, defesa, meio, ataque. Disse no meu primeiro comentário que só precisa realmente afinar mais a poderio letal de Anselmo Ramon. Tem 3 gols no campeonato, mas foi 2 em apenas um jogo contra o Centro-Oeste e 1 contra a Anapolina. Precisa marcar mais, precisa estar ali ambientado, sempre com poderio de finalizar, balançar a rede, que é isso que ele sabe fazer. Tirando isso, pra mim o Goiás encontrou de fato um bom time, encontrou equilíbrio, tem um banco de suplentes à altura que hoje lhe dá condições de olhar pra um Juninho, de olhar pra um Felipe Machado, de olhar pra um Pedrinho, de olhar pra outros jogadores que estão ali, o Rodrigo Soares no banco de suplentes, que podem ser úteis ao Goiás. Hoje o Daniel Paulista, ele não tem um 11, ele tem um time pré-definido na cabeça dele, mas ele pode contar com mais 5, 6 peças aí que vai lhe dar a mesma proporção do que os ditos titulares hoje estão lhe entregando. O Goiás, pra mim, é o melhor time que apresentou, por isso que terminou na pontuação em que foi, ganhou 6 vezes, empatou outras 2, bateu o seu maior rival depois de 10 jogos que não conseguia vencer, então já são melhorias que caminham em sentido contrário com o que foi o ano passado. Tem um time melhor do que terminou 2025, então esse ano do Goiás parece ser um ano mais risonho, a priori parece ser um ano que vai ter mais equilíbrio, um treinador que é campeão alagoano em 24, um campeão paraense em 2025, e por que não, pode ser campeão goiano em 2026, os títulos estaduais que ele carrega consigo, demonstra que o Daniel Paulista dá importância de fato, valorizando a base, Lucas Rodrigues titular absoluto, Diego Caetano conseguiu ganhar a vaga dentro de campo, então pra mim, o elenco que absorveu mais rápido as ideias do seu novo treinador foi o Goiás, com o Daniel Paulista, e pra mim, tá tudo bem encaixado pro Goiás caminhar aí pra chegar nessa grande decisão do Goianão. 2h32 da tarde agora, 422 likes, eu tô merecendo só isso? É só isso mesmo, gente? Eu tô aqui nesse momento a 178 likes da minha meta. 2h32 da tarde, ainda tem aqui mais 7 minutos de bloco do Goiás. Ô Nação Esmeraldina, deixa na chapada não, vai. Deixa na chapada não, sapeca like no canal do YouTube, não mata não morde, tá? Fica à vontade. Aguinaldo Peixoto dos Santos, o Goiás vai ser campeão invicto. O Rorival volta aqui. Thiago teve pedido do advogado da Anapolina. Rorival, confesso pra você que até onde eu sei, o pedido foi do Pedro Canedo. Se teve pedido da instituição, e eu já recebi uma mensagem aqui dizendo que não teve,
Aí, se foi pedido da instituição, justiça comum tem punição. Punição, inclusive, da FIFA. Mas até onde eu sei, e uma fonte acabou de me mandar mensagem aqui falando que não teve pedido da instituição anapolina. Foi, de fato, o Pedro Canedo. Então, estou bem informado. Aí, o Pedro Canedo é Pedro Canedo. Ele responde pelo CPF dele, né? É vida que segue. Né? Agora que eu acho uma bizarrice, achei. Aí a torcida do Anápolis fez uma festa danada lá, com torcida única e tal, e não lotou o estádio. Não lotou o estádio. Tinha que ter lotado o Jonas Duarte aí. É uma torcida grande também, apaixonada. Acho que deu 4.000 pessoas lá no Clássico. Muito fraco para um jogo desse tamanho, desse porte, né? Um dos principais clássicos do Centro-Oeste. 4.000 pessoas, muito fraco a presença de público. Ricardo Pinheiro, Thiago, aqui no Pará, aquele time da Série A foi ajudado pela arbitragem. O Lobo engoliu o Remo. Ricardo, eu também achei que o Pikachu deveria ter sido expulso. A entrada lá do jogador do Paysandu foi criminosa, para expulsão. Foi. Só que na hora da reclamação ele dá um empurrão, pega meio no rosto do jogador do Paysandu. Eu teria expulsado os dois jogadores. Teria expulsado o Pikachu também. Fabrício Ataídes. Thiago, o caso Anapolina vai ter consequências por conta da justiça comum? Expliquei aqui agora, Fabrício. Até onde eu sei, a Anapolina não entrou. Um abraço pro Degmar Biju, Vinícius Lin também tá com a gente, enfim. Um abraço para toda essa turma maravilhosa. O Maestro Tim, o Goiás sobrou nessa primeira fase. E por que ele sobrou, caso tenha sobrado na sua avaliação? Apenas 2 empates, 6 vitórias, 1 gol sofrido e o segundo melhor ataque do campeonato goiano, Maestro. O Goiás foi, pra mim, sim, teve essa questão de sobrar, porque se você pegar, ele pegou o segundo colocado, que foi o Vila Nova, e fez uma partida muito consistente, né? Não sofreu em momento algum, a não ser naquele início do jogo contra o Vila, depois controlou muito bem o jogo. É um time que teve um equilíbrio que a gente tem falado aqui há algum tempo já muito rápido. O Daniel Paulista conseguiu achar ali um time ideal, um time base muito forte. Quando ele fez as mudanças, ele fez mudanças técnicas e não mudanças para poupar jogador. Então, para mim, esse trabalho do Daniel Paulista também tem que ser reconhecido, porque ele não foi na linha onde Rafael Lacerda no Atlético, Humberto Louser foi na linha do Vila ali e o Lacerda no Atlético em fazer poupar jogadores em determinados jogos. Ele não, ele entrou para o campeonato com uma seriedade muito grande. Teve um respaldo físico muito bom, porque o Goiás jogou muito bem e teve um preparo físico muito bom desde o início da competição. Um time que você não vê tendo lesões, teve agora um desconforto no GG, mas é muito pouco, né, pelo período curto de pré-temporada que fez, e dentro de campo foi um time que encaixou muito rápido, um sistema defensivo que tomou apenas um gol. Você lembrou muito bem aí no gol contra o Atlético, mais uma falha individual daquele dia do Tadeu ter saído errado do gol ali, do que realmente falha coletiva. Um ataque que funcionou muito bem, um meio campo que tá jogando muita bola, Lucas Rodrigues, Lourenço jogando muito, o GG foi bem nessa primeira fase também, quando precisou um Felipe Machado jogou bem, então o Brian agora jogou como titular no jogo contra o Inhumas. Então foi um elenco todo que deu uma resposta muito rápido. Então eu vejo que o Goiás terminou em primeiro com merecimento, justamente porque teve a entrega dos jogadores dentro de campo e um trabalho muito bem feito da diretoria em relação às contratações que foram feitas, e também na questão do trabalho do Daniel Paulista, que a gente tem que enaltecer porque ele trabalhou muito bem nessa primeira fase. Meninos, individualmente, até um tema para amanhã, para a gente começar aqui o nosso debate, mas do ponto de vista do Goiás. Amanhã a gente analisa aqui coletivamente todas as equipes, né? A gente pega aqui o campeonato como um todo. Aí eu quero, assim, talvez um destaque do interior, um destaque de cada equipe aí das quartas de final e tal. Mas individualmente, falando do Goiás, quem foi o destaque individual do Goiás nessa primeira fase? Quem foi o melhor jogador da equipe esmeraldina nessa primeira fase histórica do Goiás no Campeonato Goiano, Danilo? Pra mim, Lucas Rodrigues. Sem medo de errar. Garoto porém, da base. Mas o Lourenço tem um perfume diferente, hein? Nossa. Cara, você viu o posicionamento dele no gol contra o Inhumas? Isso, meu Lourenço. Aquilo é de jogador inteligente. Artilheiro de Série A, ele fez a leitura da jogada antes. Ele teve um momento ali espetacular. Porque se fosse um jogador comum, se fosse um cabeça de bagre, o cara teria ficado na entrada da grande área esperando um rebote. Ele vai pra dentro da área, na marca do pênalti. Ele vê o espaço e ataca o espaço. Ele ataca o espaço, e perfeito. mérito pro Brian também pelo passe que deu. Eu só inverteria a colocação do Danilo. Eu colocaria o Lourenço em primeiro. Pra mim, o Lourenço, foi o melhor jogador do campeonato, aí brigando com o De La Torre ali, porque o De La Torre também fez a diferença. Foi a melhor contratação do futebol goiano, o Lourenço, até agora? A gente não viu o Lucas Lima estrear, né? O De La Torre, né? O De La Torre também. Os
dois foram duas grandes contratações aí, briga boa, mas eu coloco ainda o Lourenço porque assim, ele deu assistência, ele marca bem, ele fez gol, a participação dele é muito grande. O garoto Lucas Rodrigues, para mim, extraordinário, ele tem muita margem de crescimento, um garoto que foi a grande revelação do futebol goiano até agora na temporada 2026, mas eu ainda fico com o Lucas Lourenço. Para mim, a segurança que ele passa pro sistema defensivo, a qualidade que ele tem no passe, a bola parada dele é boa, então é um jogador que englobou, Thiago, nessa primeira fase, muitas valências, né? É muita coisa boa em um jogador só. A gente não viu o Lourenço fazendo algo errado, vamos dizer assim, não viu pecando em alguma situação ou outra, não, ele foi muito regular e com muita qualidade. 2h38, eu quero a opinião do Matheus Carvalho também, debate das feras, oferecimento a Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. Papelaria Tributária, 4 décadas de tradição. Centripisos, ofertas arrasadoras. E tá sorteando uma moto 0 km. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Venha para a gigantesca Pneus Express. 462 likes, mais 138 bata a meta, hein? Mais 138 likes, sapeca like no canal do YouTube. Alô, torcedor goiano. Like. João Vitor Batista. Moro na França e graças a Deus posso acompanhar vocês e o meu Tigrão. Mande um abraço para o meu sogro Luiz Carlos do Jardim Novo Mundo, grande torcedor do Vila. Parabéns, feras, pelo grande trabalho. João Vitor Batista, abraço, amigo. Tamo junto, viu? Tudo de bom, que Deus te abençoe, te proteja, te prospere e que você continue aí trabalhando muito, né? Sei que você tá aí, às vezes a contragosto, com saudade do Brasil, mas está trabalhando com dignidade, com afinco e tudo de bom. Bom aqui saber que a gente tem esse contato, essa sua audiência, tá bom, João Vitor? Obrigado pela audiência. Matheus, quem foi individualmente o melhor jogador do Goiás nessa primeira fase do Campeonato Goiano? Como eu falei no meu último comentário, pra mim o Lourenço é o melhor jogador do Campeonato Goiano. E pra mim só a lesão tiraria ele desse posto. Ele não vai perder a sua qualidade, muito pelo contrário, ele vai melhorar ainda mais. É um jogador de muita qualidade, seja no setor defensivo, seja ofensivo principalmente, na bola parada. Aquele jogador de múltiplas funções que todo treinador gosta. Então, sem dúvida alguma, ele é o grande diferencial.